Então, boa noite a todos. Agora E essa neste... chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Então, que neste momento possamos nos unir em prece, em sentimentos de amor por todos que estão aqui presentes e aqueles também que vão assistir nossa aula depois, para que a gente possa renovar nossas forças, nossa motivação no estudo. Que Deus nos abençoe a todos, que a paz de Jesus envolva nossos corações e que a gente sinta a presença dos nossos amigos espirituais, né, que vêm nos assistir, que vêm nos amparar nesse momento onde cada um aqui busca a luz do entendimento, né, diante dos ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma noite de muito aproveitamento. Que assim seja. Muitas bênçãos. Que assim seja. Boa noite a todos. Kátia, boa noite. Oi. Iris, Boa noite. Fátima, Edina, Wellington, sejam todos bem-vindos, gente. Amém. Obrigado pela companhia. Vamos voltar ao nosso estudo, né? É tão bom estudar, é bom a gente buscar. Boa noite a todos. Boa noite, Iris. Buscar compreender um pouco as leis divinas, né? E esse estudo, o Livro dos Espíritos, o livro terceiro, ele trata exatamente disso, né? Das leis divinas. E permite a gente refletir. Talvez a gente nem consiga compreender ainda nessas leis, no primeiro momento. É comum, é normal você ler, olhar, discutir e ver que os pontos não batem com o que a gente pensa, né? Isso é normal, tá? Não queira já, não, eu estudei na primeira leitura, mesmo sem ler, só alguém falando eu vou compreender. Não, não é assim, né? Conhecimento, ele é aos poucos. Vocês estão tendo agora informações, né? A leitura do livro é informação. Essa informação ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser absorvida, refletida, e ela ser colocada no contexto da nossa vida para que ela faça sentido. Tá? Então, não se perturbe se não conseguir manter aquele pensamento que às vezes é exarado aqui, outros palestrantes, outros colegas que falam sobre essas leis, né? Mas o importante é continuar, insistam, que vocês vão ver que depois começa a fazer bastante sentido, tá? Então, vamos lá, vamos retomar o Livro dos Espíritos, trabalhando as leis morais, que fala de 10 leis apenas, né? Essas 10 leis, elas não exaurem as leis divinas, mas nos dão uma perspectiva, com as diversas abordagens do professor Denis Arrivaio, que nos mostra essa conexão das leis, a lei divina, tá? E o Kardec ele consegue dividir ela em 10 leis, tal qual a lei mosaica, é uma divisão. Quando ele sugere aos espíritos essa divisão, ele diz, beleza, tudo bem, tá? Mas não exaurem a lei, eles alertam, tá? É apenas uma classificação. Então, vamos lá. Nós estamos na 9ª lei, ou seja, já tivemos a oportunidade de vários encontros trabalhar as outras leis, tá? Nós estamos na lei de liberdade, e a gente hoje finaliza essa lei, tá? Que está no Livro dos Espíritos, o livro da parte terceira, capítulo 10, o item 8, tá? E o título é Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas. Então, Kardec trabalha a lei de liberdade sobre vários itens, tá? E depois ele faz um resumo. Bom, eu sou Alberto Lima, tá? Para quem não me conhece, estamos nesse formato virtual que permite outras pessoas possam usufruir desse nosso encontro aqui, tá? Então, vamos lá. Nessa lei de liberdade, o professor Denizar, ele aborda a questão da liberdade natural, tá? Ele fala sobre essa temática de escravidão. Na época dele existia, era comum ainda, tá? Ele fala sobre a liberdade de pensamento, de consciência, livre-arbítrio, fatalidade,
e conhecimento futuro. Tudo isso concatenado dentro dessa lei de liberdade, tá? E no final ele faz esse resumo. Então, o que move as nossas ações? Então, ele resume essa lei. O resumo é maravilhoso, tá? Então, o que os espíritos falam, o professor, usando da sua argúcia, da sua perspicácia, né? Ele consegue trazer aspecto novo e nos fortalece bastante a entender esse resumo, tá? Então, hoje nós vamos continuar, é o nosso terceiro encontro, falando sobre esse resumo, e ele continua assim no seu texto. Essa teoria, a teoria que os espíritos trazem, né, essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos han dado. Então, a teoria que ele está apresentando aqui surge justamente dos ensinamentos dos espíritos. E ele diz, olha, não é só sublime de moralidade, mas também, acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Ou seja, além da moralidade, do aspecto moral que os espíritos nos apresentam, dizendo o que você decide, o que você age, como você age, tá? É derivada de liberdade. Liberdade do espírito. Nós temos liberdade para agir, para escolher dentre várias opções, tá? Mesmo pequenininha, mesmo sem muito amplo aspecto, mas nós temos liberdade. Diz, olha, isso é sublime, tá? Porque eleva o homem. Como leva o homem, Alberto? Né? Ou seja, ele mostra o homem livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Né? Ou seja, nós temos liberdade de, pelas nossas ações, a gente sair do jugo obsessor, não de um indivíduo, mas de uma ideia, de uma forma de agir. Né? Ou seja, nós agimos só de uma forma obsessora, né? Ou seja, só vejo essa saída, tá? E ele liberta a gente disso aí, tá? Ou seja, em determinado momento, eu penso de uma forma, eu ajo assim, mas com o passar do tempo, eu posso mudar isso, por causa da liberdade. Se a gente não tivesse essa liberdade, a gente não mudaria de ideia durante nossa existência. A gente continuaria todo o tempo pensando de uma mesma maneira. Mas não é o que acontece. Então, quando a gente é criança, a gente pensa de um jeito, adolescente pensa de outro, maduro de outro, e já na idade mais avançada, a gente também altera. Nós estamos sempre mudando a forma de entendimento. Por quê? Porque vamos absorvendo conhecimentos novos, e isso muda as nossas certezas. Tá? Então, ele diz, olha, mostra o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como o livre é de fechar sua casa aos importunos. Tá? Então, nós temos essa liberdade. Então, ele deixa de ser simples máquina, né? Como se a ideia da fatalidade, voltando à fatalidade, né? Que fomos criados, ou predeterminado, estamos aqui para fazer determinadas coisas e pronto. Se a gente pensar que a gente não tem liberdade, a gente seria uma máquina. Foi colocado no local e a máquina vai fazer somente o que foi programado para fazer. Pela liberdade, a gente deixa de ser máquina, né? Atuando por efeito de uma impulsão independente da vontade. A máquina, quando ela está agindo, ela não tem vontade. Ligou a máquina, ela vai fazer só aquilo. Tá? Então, com a gente tem liberdade, a gente deixa de ser máquina, né, que atua por efeito de uma impulsão independente de sua vontade, para ser um ente racional, que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos. Tá? Então, a ideia de liberdade, ela nos traz, ela nos eleva. Puxa, eu posso escolher. Tá?
eu sou racional, eu estou pensando aqui, tem várias opções, eu vou escolher a melhor. A máquina não escolhe a melhor, ela vai fazer o que tem que fazer. Se tem várias opções, direita, esquerda, porta A, porta B, eu escolho uma delas, a partir dali eu tenho responsabilidade pela escolha. Mas foi a minha escolha. Oi, tá? Alguém falou? Não, né? Então vamos lá. Ele diz: aditemos que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Tá? Então, a gente não fica privado de liberdade de agir por impulso próprio. Tá? A gente continua fazendo isso. Mas nós trazemos, quando a gente vem para cá, um determinado modal que Kardec se chama de gênero de prova. Se eu nasci com aquele modal de nascer numa situação de necessidades financeiras, né, pobre, num ambiente de violência, num ambiente de todo tipo, de ser colocado à prova todo tipo de situações que podem afetar, machucar, enganar e fazer o mal, tá? Isso não tira, tá? Mesmo tendo esse modal, isso não tira as minhas escolhas. Eu posso ir para o crime, como eu posso não fugir dessas ideias de ir para o crime. Eu posso ir roubar com a desculpa de me alimentar, ou eu posso arranjar um trabalho. Então, vou estar, mesmo naquele gênero, eu vou estar sempre tendo oportunidades. Eu não vou ser privado da iniciativa de agir por impulso próprio. Tá? Agora, Alberto, mas o espírito, eu sou um espírito encarnado que tem qualidade, tem defeitos. Claro que sim. Se a gente fosse um espírito puro, a gente não estaria nesse plano. A gente não estaria nesse planeta. Se a gente fosse um espírito mais elevado, possivelmente viríamos aqui em missão. Mas não, nós somos espíritos que temos dificuldade. Vamos fazer escolhas ruins? Vamos. Essas escolhas ruins vai ser derivada de fatalidade? Não. Vai ser das minhas características de espírito imperfeito, dos meus defeitos que eu trago, da minha simpatia pela violência, pela machucar os outros, enganar os outros. É a minha simpatia, eu gosto daquilo. Então, eu vou dar vazão a isso. Mas eu escolhi dar vazão. Eu achei que aquilo era o melhor para mim. Tá? Ele continua. Consequentemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral, que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. Aí eu venho aqui, cometo falta, cometo erros. Eu vim para ser um corrupto? Não. Eu reencarnei para cometer crime? Não. Eu reencarnei para machucar os outros? Não. Tá? Ninguém reencarna para isso. Tá? Quando a gente faz o planejamento, não consta no nosso planejamento cometer crimes, enganar, machucar, ser corrupto. Não há esse planejamento. Se eu cometo essas faltas, tá? Venho aqui com o propósito de fazer o bem, me superar, passar nas provas da violência, passar na prova do desespero, passar na prova de situações degradantes, tá? Se eu passo na prova, eu não cometo as faltas, eu supero. Mas se eu venho e, diante da situação degradante, eu resolvo mudar e passar a machucar os outros, é uma falta que eu estou cometendo devido à minha fonte primária, da minha imperfeição, a imperfeição do próprio espírito reencarnante, tá? Que não conseguiu superar aquilo.
que ainda não conquistou a superioridade moral. Porque nós vamos ver em situação que a pessoa nasce nessa situação de violência, de pobreza extrema, de sofrimento, de dor. E você vai ver que a criatura não adere à violência, não adere ao crime. Porque demonstra o quê? Que são espíritos com a superioridade moral, que pediu para ser testado. Tá? Ele pediu e passa, quando ele não adere a esse tipo de violência, ele passa nas provas. É isso. Tá? Ele passa. Agora, se ele vê na situação que ele é colocado e ele adere ao crime, à violência, a machucar, enganar, ele foi reprovado. Mas por que ele foi reprovado? Foi Deus que fez ele para ser reprovado? Não. É a imperfeição dele, do próprio espírito. Né? Mas ele foi colocado naquilo por Deus, para passar por aquilo. Foi Deus que queria que ele errasse? Não. E o próprio Espírito pediu para passar por aquilo ali, para ele superar tudo aquilo. Então, por escolha, por livre-arbítrio, ele escolheu seguir o crime, ele escolheu seguir a violência, ele escolheu seguir a ideia do menor esforço, tá? Por livre-arbítrio, por sua liberdade nessas pequenas liberdades, ele seguiu um caminho diferente do que muitas vezes ele programou. E ele continua: a vida corpórea lhe é dada para expungir de suas imperfeições. Isso é legal, gente, né? Por que que nós estamos encarnados? Aquela pergunta milenar, né? O que estamos fazendo aqui? Aí ele responde: a vida corpórea, você está aqui, né, para expungir de suas imperfeições. Nós estamos aqui para burilamento, para aperfeiçoamento. Alberto não podia fazer isso no plano espiritual? Pode, tá? Pode. Mas não completa. Lá no plano espiritual, por não termos essa de ser exposto à violência, já que se eu sou um espírito equilibrado, morando numa cidade como o nosso lar, em que todos pensam bem, eu não vou ser colocado em prova de violência. Lá todo mundo tem segurança, alimentação e moradia no nosso lar, o básico, tá? Todos têm. Eu não vou ser colocado em prova. Então o espírito está lá, trabalhador, cumpre as suas 8 horas, sai em missão, mas ele não vai ser colocado nesse tipo de prova. Então ele pede para ser exposto às provas. É isso que muita gente não entende. Pô, como é que eu estou bem lá, organizado, e vou pedir para vir morar numa comunidade violenta, né? Onde as condições de sanitária, de saúde são péssimas, onde as condições de segurança e educação são horríveis. Aqui, ó, mediante a prova, porque passa, né, imperfeições que, precisamente, o torna mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos inferiores, imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na prova em que se empenhou. Então, a vida corpórea é uma forma que o espírito tem para se purificar. Ele aprende a teoria, vamos colocar em prática. Agora eu já estou forte. Agora eu estou por 50 anos, 100 anos, fazendo bem, ajudando, sendo fraterno. Agora eu supero. Eu quero a prova. Eu quero ver se aquelas minhas imperfeições antigas, ela vem à tona e eu vou conseguir superá-la. Como é que eu vou fazer isso? A prova. Porque aí vem e é colocado. Aí tem as imperfeições, né? Essas imperfeições estão no espírito. Se eu tenho tendências à corrupção, se eu tenho tendência ao sexo desregrado, se eu tenho tendência ao poder, a querer o poder, essas imperfeições são minhas, do meu espírito eterno. E isso me deixa fraco. É por isso que o espírito quer ser testado. Porque ele sabe lá no fundo que ele tem essas fraquezas.
Lá no O fundo, Alberto, e assim, oi, e a própria consciência também, né, da pessoa, do espírito, ele tem aquela cobrança, né, dele passar, de rever, como se diz, de ir lá e fazer a prova. Então, assim, como se diz, não, você pode estar lá bem, mas você não vai ficar totalmente bem se você não passar por aquela prova, né? exato. Eu lembrei agora do livro Memória de um Suicida, né? O Camilo, eles têm uma, uma professora lá, né? Que eles adoram ela, é gentil, muito avançada, ajuda eles em muitas formas, e, mas eles estão, né, nessa colônia, né, que recebe suicidas, né, e eles olham para ela com admiração, né, e aos poucos ele vai contar a história dela. Ela também era suicida. Há mais de 50 anos estava lá, se preparando, mas morrendo de medo da prova. Aí ela vai contar, o Camilo conta a história dela, que ela, em 4 encarnações seguidas, salvo engano, depois vocês se confirmam, ela tinha errado, tinha caído. Na última, ela tinha sido um espírito feminino, encarnado, né? E na época da Idade Média, ela tinha manipulado a sua beleza, a sua perspicácia, a sua inteligência, aquela classe dominante. Ela ela era mulher, não podia receber, ela com a casa, dá um jeito de matar o marido, né? E mata um monte de gente importante para ela ficar no poder o tempo todo. Então ela tem medo e termina se suicidando, né? Ela tem medo de reencarnar. Por quê? A inteligência muito aguçada, o desejo de poder, a questão da manipulação dos outros. Então, esse espírito está planejando ao seu retorno. E o Camilo também, com medo do retorno, não, vou fazer mais curso, eu não vou agora, não. E então ela vai. E numa das últimas páginas que era encontrada do livro, ele, como espírito, vem ver os 4 que reencarnaram. Então, são crianças num bosque. E numa desses espíritos tem lá uma criança sem braço e sem perna, sorrindo. E o Camelo identifica que aquela sem braço e sem perna é aquela mulher maravilhosa lá, colega deles lá naquela cidade. Então, vê a proposta que o Espírito coloca, né? Vir encarnar sem braços e sem pernas para evitar, como meio de evitar que ele cometesse as atrocidades. Então, a vida corpórea é dada para expurgir de suas imperfeições, mediante as provas, porque passa, né? Imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais suscetível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que dela se aproveita para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Então, quando a gente vem aqui, a gente vai encontrar outros espíritos imperfeitos que querem levar a gente para o buraco também. Você vai encontrar aquele colega que entrou para a droga e quer que você vá para a droga também. Que está trabalhando com um traficante quer que você vá trabalhar. Que trabalha com político corrupto e te chama para ir para lá também. Então, tanto desencarnado como encarnado, tentando nos puxar, porque sabe das nossas tendências, nos conhece. E ele diz, olha, se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Então, quando a gente vem para cá com a proposta de um gênero de prova, né, complicada muitas vezes, se a gente vence, se a gente supera nós próprios, né, a gente se eleva, o espírito se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior, nem melhor. Olha que interessante. O cara vem para cá com a proposta de fazer o bem. Aí aqui ele rouba, mata, estupra, passa a ser chefe de gangue, facção, mata um monte de gente. Ele diz, olha, ele fracassou, ele não veio para isso. Ele caiu, ele aprofundou, se ele caiu num abismo? Não, permanece o que era. Aquele chefe
de tráfico, de gangue, que é violento, né? É o que é. Ele é o que é. Nem pior, nem melhor. É só ele mostrando a sua verdadeira faceta. Tá? Agora, se ele vem e vence, ele supera essas más tendências, né? Ele se eleva. Fracassando, ele vai permanecer o que era. Nem pior, nem melhor. Será uma prova que ele cumpre recomeçar. Ele veio para melhorar, caiu, fracassou. Foi seu chefe da gangue, violento, tá? Ele fracassou. O que aconteceu? A prova dele, ele foi reprovado. O que vai acontecer? Ele vai recomeçar de novo, né? Podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Ah, Albert, como assim? Ele não vai ter outra oportunidade? Vai. Só que não vai ser com menos frequência, né? Foi te dado uma oportunidade, você vem. Ao invés de você melhorar, você afunda, tá? Vai demorar um pouquinho para que você volte e tenha uma nova, né, oportunidade. É claro que agora, como os Espíritos nos têm dito, através de mensagem, que é um momento crucial. Muitos daqueles que falharam, né, estão tendo a oportunidade de voltar agora com mais frequência, para ter uma ou duas oportunidades de mostrar que pode permanecer neste orbe, né? Bom, quanto mais se depura, tanto mais diminui os seus pontos fracos, e tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-lo para o mal. Isso é a lógica, gente. Se eu venço, por exemplo, o cigarro, eu era fumante, eu venho e consigo vencer o cigarro. Eu me fortaleço. Alguém vai me oferecer cigarro agora? Eu não quero, né? Não vai ser uma fraqueza para mim, né? Cigarro de tabaco ou de maconha. Para mim agora, eu não fumo, então isso não vai ser mais um ponto que vai me atrair para o mal, né? Então eu vou estar mais depurado nesse ponto. Ah, mas e os outros? Os outros têm que melhorar também. A bebida. Superei a bebida. Ótimo, né? Superei o jogo. Não jogo. Ótimo. São pontos, né, que nos elevam. Vai diminuindo meus pontos fracos. E com menos pontos fracos, menos acesso que vai me atrair ao mal. Aí ele continua. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral. Tá? Ou seja, quanto mais o espírito vence as suas fraquezas, as suas más tendências, mais força ele vai ganhando, mais resistência ele ganha, fazendo que dele se afaste os maus espíritos. Então, se antes gostava da bebida, um espírito, um colega, um espírito encarnado ou desencarnado me intuía a beber, era uma fraqueza, eu ia beber. Se eu já superei a bebida, por exemplo, tá? Um colega chamava para beber, eu não vou beber. Superei. Um espírito me intuir para beber, não vai conseguir. Então, cresce-lhe a força moral, fazendo com que afaste aqueles que vão te chamar para beber, vão chamar, chega uma hora que não te chamam. Né? Então, você supera esses aspectos. É isso que ele está falando para nós. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Aqui tem a explicação por que da violência. Né? Por que ainda tem espíritos perturbados e perturbadores? Tá? Porque o nosso globo, o globo terrestre, ele tem uma população de espíritos. Ele tem uma população de espíritos encarnados e desencarnados. O que os espíritos estão falando aqui? Que quando encarnado, né, essa população ela é mais ou menos bom. Tem espíritos ruins, tem espíritos mais ou menos bons e espíritos bons, tá? Tem espíritos bons aqui neste planeta. Só que a grande maioria dos espíritos que estão aqui são espíritos ainda que gostam do mal, gostam da violência. Por isso nós ainda temos guerra, por isso ainda temos violência, tráfico, temos corrupções, né? Temos criminalidade generalizada. Por quê? A grande quantidade, a maioria
dos espíritos são espíritos ainda que gostam disso. E tal a razão porque aí vivemos tanta perversidade. Vai ser sempre assim? Não. Quando a maioria dos espíritos que estão aqui neste globo forem espíritos mais ligados ao bem, tá? Muda o aspecto de moralidade. Vai deixar de existir espíritos maus? Não. Mas a maioria é o bem, esses maus vão ficar escondidos, de tal forma que o mal, a maldade, ela não vai aparecer tanto. A perversidade não vai aparecer tanto, porque eles vão ficar com vergonha de ser ou pensarem daquela forma. E vão tentar se esconder e, ao mesmo tempo, vão se aperfeiçoando. E ele finaliza: façamos, pois, todos os esforços para que a este planeta não voltarmos após a presente estado. Tá? Ou seja, estamos aqui, tá, encarnado, a gente tem que fazer um esforço tremendo, tudo que tiver ao nosso alcance, para que a gente não volte depois dessa encarnação a habitar este planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações, tá? E para merecer, por quê? Para merecermos ir repousar em um mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Ou seja, a nossa vivência aqui tem que ser bem aproveitada, tá? A nossa vivência tem que ser tão boa, aproveitada de tal forma que a gente possa, ao desencarnar, a gente não ser mais necessário a gente reencarnar aqui de volta. Nós temos um exemplo no livro Nosso Lar, né? A mãe de André Luiz. Teve uma reencarnação aqui no planeta, né? A mãe dele, com muitos problemas, muitas dificuldades, e ela vivenciou de tal forma, né? Ela venceu a si própria, que ela mora numa outra paragem, ou num outro plano, que não o do filho André Luiz, e do marido dela. O marido dela está no umbral, o que foi o marido. André Luiz está em nosso lar, e ela está num mundo superior de André. Então, André não consegue sair e visitar ela. Ela é que vem, esporadicamente, é que vem visitá-lo. Dá um olá e volta para o outro mundo, o mundo que ele chama de mundo desses mundos privilegiados. Tá? Ou seja, o mundo que André descreve quando ele é levado lá, que é tudo lindo, as flores têm luz própria, né? A água parece que tem vida, a luz, como o som, parece que tem vida, e ele consegue descrever com a dificuldade tremenda esse mundo em que a mãe dele mora. E ele foi levado em sonho, porque o corpo que ele usa no mundo espiritual não é compatível com esse mundo, os mundos elevados. Então o professor diz, olha, façam todos os esforços para que a gente sair daqui e não precisar voltar. Se a gente vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos vícios, não há necessidade. O aluno que passa na prova não precisa mais fazer a prova, outra prova do mesmo gênero. Ele já foi aprovado. Tá? E aí, gente, o que acharam do resumo teórico? E aí? Muito bom, Alberto. O Realmente, resumo? o professor tem uma didática, né, até na questão de resumir um conteúdo tão extenso assim, ele tem uma didática, né, que ele vai direto aos pontos importantes mesmo. Sem a ajuda de um professor desse aí, como é que a gente estaria para aprender isso, hein? E eu fico ensimesmado, que eu estava olhando na internet, ontem e hoje apareceram uns vídeos de umas pessoas, né, espírita, né? Cara, colocando em xeque tantas informações, né? Principalmente as informações de André Luiz, e eu, meu Deus, como é que pode a pessoa relegar esse conhecimento novo
que o professor não tinha ou não teve tempo de repassar isso, né? O professor nos fala de um mundo desses, né? Ó, um mundo desses privilegiado. Ele Não não tinha descreve, né? detalhes. Ele não tinha detalhes desse mundo privilegiado, né? Uhum. Não Mas teve sabe que tempo. eu acho que é até importante essa questão de vir essas pessoas e colocar em xeque, porque acaba que gera mais uma discussão sobre isso, aprofunda-se mais o conhecimento e sedimenta mais, né? Torna mais concreto esse conhecimento, né? A gente vê que o próprio o Allan Kardec, né, quando teve o questionamento, quando teve a queima dos livros e tudo mais, o que isso fez? Criou, ainda que pela curiosidade, um avanço no desenvolvimento da doutrina espírita, né? Se fosse isso, colocar em xeque, mas a crítica mordaz que se faz a quem compreende diferente, vindo do A gente, movimento é, espírita, é meio chocante. é que a gente vê muita crítica hoje em dia maldosa, né? Aquela crítica que diminui aquele que tem um pensamento diferente ao seu, né? Isso a gente É, vê hoje em dia, né? você, Uma crítica o cara motivada tem 40 anos, né, de doutrina, de estudo, você vê o conhecimento do pessoal, por exemplo, o presidente da FEB, né, cara, é uma sumidade no assunto, né? E os caras batendo com força, meu Deus, é dentro do momento espírita, a gente não precisa de inimigo fora, não. não precisa de inimigo fora, né? Quer dizer, nem precisa, Precisa não. já basta. Só dentro do movimento é suficiente para derrubar, viu? Por isso que eu imagino pegar criaturas que não estudam, entendeu? Que não estuda a doutrina. Gente, é um vídeo desse, o cara não vai ficar aqui, não. Eu não tive um acordo de outros não se entender. É verdade, né? Gera uma dúvida. Gera dúvida, né? Eu que estudo, eu tenho estudado um pouquinho, né? Não estudo tanto, tenho estudado um pouquinho. Quando eu peguei, gente, como é que pode? Mas, para mim, eu fico triste nesse sentido, né? Não abala, porque a minha concepção do início era assim mesmo. Não, isso não está em Kardec. Que história é essa, né? Que informação que Sim. não está em Kardec? Mas aí fica aqueles, tipo os fariseus, né? Uma coisa só Kardec, né? É Uma coisa só estuda Kardec, o outro não cabe mais. algo Esquecendo que o próprio imóvel, né? Algo. trava, né? Ou seja, o espiritismo é algo que deu e acabou. Não tem É. mais nada. Os espíritos não têm nada, mais nada para nos esclarecer, mais nada para trazer, né? Ou seja, 50 anos depois de Kardec, começou a vir enxurrada de informações novas, e o tempo todo chegando informações novas, né? E mais abalizada do que através de Chico, eu ainda não vi ainda, né? Mas vamos lá. É só um questionamento bobo que eu vi aqui. E aí, gente, o que acharam? Mas, e a gente não vê também, Alberto, que sempre vai ter revelações novas, né? Sempre, gente. O mundo Sempre. espiritual é muita coisa. A gente achar que Muita a gente conhece coisa. muito do mundo espiritual. A gente, quando lendo os livros de André, a gente já choca, né? E achar que só aquilo não. Aquilo foi o que o Emmanuel autorizou a ser repassado para a gente, naquela categoria. A gente não estava em condições. E é uma informação condensada ainda, né? Mas a gente tem que pensar que a gente ainda sabe pouquíssimo das coisas materiais. E não vem vindo revelação das coisas da matéria? Mas por que Sim, que as do espírito não vão continuar vindo, né? é claro, é fechar-se no mundo. Claro que tem que estudar Kardec. Eu sou um dos adeptos que tem que estudar Kardec, tá? É a Então, base, né? não dá para estudar Espiritismo sem Kardec. Não dá para só ficar assistindo palestra, tá? Tomando passe e água fluidificada. É muito pouco. Você tem que estudar Kardec. Pelo menos os 5 livros dele, você tem que ter uma base. Para quê? Para que quando chegar essas outras doutrinas ou filosofias, né, você possa não se perder. Porque o espírito que não finca a raiz, nas primeiras chacoalhadas ele sai voando,
tá? E nós temos exemplos, claro, recente aqui no mesmo, do nosso grupinho aqui, de dirigente de centro espírita de 15 anos, largou o espiritismo para sendo católico. Foi ser católico, né? 15 anos dirigindo, participantes de sessões mediúnicas, né, médios, e largou. Agora, Mas sempre vai ter também, né? não, o que acontece com uma criatura dessa? Ela não tem base. No primeiro chacoalhar da vida, ela se desespera. E vai para onde? Para um porto seguro, que é o quê? Você não precisa fazer esforço. É só a graça divina, tá? Espere que Deus vai lhe salvar, tá? Só reze bastante, reze muito, que Deus vai lhe salvar. Não entendeu a mensagem que ele está falando aqui. Nós temos uma função, vimos para cá para nos aperfeiçoar. Nós não somos máquinas, nós não somos bonequinho que Deus nos coloca aqui para a gente ficar degladiando. Nós estamos aqui nos aperfeiçoando. E é simples, a doutrina espírita é simples. Agora, ela choca porque ela tira essa bengala, né? Que existe alguém que tem poder sobre a alma, né? Que a religião X, fulano de tal, ele foi nomeado, a partir daquela nomeação, ele pode tirar a alma do céu e do inferno, tá? Ela tira essa bengala. Agora, poucos de nós... Ele traz responsabilidade, né? Autorresponsabilidade, e isso pesa. As pessoas Pesa, fogem da responsabilidade. Poucos de nós, Wellington, quer seguir isso porque é uma bengala poderosa, cara. Não, É pra quê? dolorido lidar com a verdade, na verdade, né? E assim, o que eu Deus me vejo fez muito, assim, né? isso é muito Deus- mais fácil. É muito mais Deus me fácil. fez assim, eu tenho meus vícios. Não, Deus me aceita do jeito que eu sou, né? Para que eu vou me melhorar? Deus me aceita do jeito que eu sou, eu vou para a missa, eu vou para o culto, eu vou. Deus vai me aceitar do meu jeito. Vai, é verdade, tá? Mas você vai, uma coisa que você poderia fazer numa encarnação, você vai fazer em 10, 12, né? Você perde tempo. E aqueles amigos, aqueles entes queridos, eles vão seguir avançando e talvez nós nunca mais os encontremos novamente. Porque eles vão continuar. A mãe de André Luiz, por mais que André Luiz melhore, a mãe dele vai estar adiantada. Exatamente. Não vai ter aquele contato mais, né? Não vai ter. Tá? Então é isso que muitas vezes a gente não quer. E o Espiritismo tem esse lado ruim. Eu sempre digo, o Espiritismo tem a notícia boa e a notícia ruim. A notícia boa, não tem inferno, não tem capeta, não tem... ninguém vai você não vai para o inferno. O capeta não existe. Tá? E a notícia ruim, você é responsável por tudo. Você é responsável. Né? De bom, de ruim, você é responsável. A responsabilidade é isso que ele quer. Mas você sabe, isso a gente vê também o movimento contrário, né? Do que é mais fácil convencer. Por exemplo, pode perceber que há um movimento crescente, não só no espiritismo, mas em diversas religiões, aí, em diversas, né, seitas, né, crenças, de uma cultura da religião voltada à prosperidade. E se você tem a religião, se você segue, né, aqueles dogmas religiosos ali, você vai ter mais facilidade, né, na vida, né? Você vai alcançar mais fácil as coisas materiais. E no Espiritismo tem isso também. Bem, a gente consegue enxergar isso também no Espiritismo. E isso convence, né? É fácil, né? É uma mensagem mais suave, né? Sim, muito mais, não. Deus é de riqueza, Deus não fez ninguém para ser pobre, né? Só que para nós, olha, você é riqueza, você vai ter um dia, alguma encarnação, você já teve ou vai ter, né? Agora, nesse momento, onde você está, você é importante, porque foi planejado você estar ali, aqui, com as determinadas pessoas, com aqueles entes que a gente não se dá bem, com o chefe que não se dá bem, para que a gente acerte, se afine, né? Mas aí não, aí eu prefiro a minha maquinazinha, o fatalismo, eu fui feita assim, né, Gabriela, né? Eu fui feita assim, sou sempre assim, eu sempre seria assim, né?
Então, não vou melhorar. Tá? Mas é só um desabafo aqui para a gente finalizar esse capítulo, né? Capítulo 10. No próximo encontro, a gente vai para a lei de amor, justiça e caridade. É uma lei só, viu? Não esqueçam. Mas tem Uhum. três tópicos aí, né? Três situações numa lei só. É bem interessante e vale a pena vocês já adiantarem para a gente trazer alguns nuances ou que discordância para a gente conversar, beleza? Tranquilo, gente? Alguma pergunta, alguma colocação? O pessoal está caladinho. Todo mundo está... Professor, foi muito bom das colocações, eu sou muito clara. Alberto, Oi, boa noite. Não, boa enquanto você noite. falava, eu estava lembrando, assim, que essa semana eu escutando uma música, né, eu e o Paixão comentando que um poeta, que agora eu não sei o nome, é até nordestino ele, é um forrozinho, dizendo assim, eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa, pois sou filho do dono. E essa frase, assim, ela faz refletir, porque é a nossa responsabilidade, né, de tudo que acontece no mundo, na nossa vida, porque a gente não é o dono, mas é filho dele. Então, Mas a gente só quer do dono, né? Só as benesses, né? Responsabilidade pouco. responsabilidade, Eu, verdade. eu só quero as benesses, que o dono é rico, eu quero só a riqueza. Viu, Janete? Essa música é Flávio José, de Campina Grande. É grande poeta. Poeta, realmente. Então, vamos mudar de assunto, vamos para o livro Nosso Lar, nós também pertinho, gente, vai faltar 5 capítulos para a gente encerrar esse livro. Eu não sei você, mas eu estou achando maravilhoso estudar esse livro com vocês aqui, né? Tendo essa oportunidade de refletir sobre esse texto, sobre os esclarecimentos que muitos espíritas, tá, não aceitam. Eu descobri que muitos, mas muitos mesmo, fazem campanha contra essas informações. Então, não, se tem essa dúvida, não pegue como verdadeiro. A primeira vez que eu li, eu não peguei como verdadeiro. Eu peguei como uma ficção, tá? Eu não cabia na minha cabeça que os espíritos tivessem corpo, que tivesse órgão dentro do corpo, tivesse coração, fígado, pâncreas, pele. Não cabia na minha cabeça, eu não conseguia entender isso, né? Eu até entendo agora um pouco mais, com mais informações, né? Eu consigo entender que outras pessoas não consigam entender isso, que o espírito tenha fome, se alimente, tá? Não, se você não consegue ainda captar essa informação, tranquilo. Mas observe que o que André Luiz coloca aqui é de forma racional e lógica. Por quê? Existem, se você lembra daquele filme Doutor Estranho, ele fala de multiversos, né? A DC, eu acho que não sei se é a Disney, que acho que é a DC, que fala de multiverso, ou seja, mundos paralelos a este mundo. Então, o cinema nos dá uma ideia, que tem este mundo, ele abre um portal, está num outro mundo. Então, basicamente, o princípio é o mesmo. Nós estamos no mundo material, quando finaliza a nossa estada aqui, a gente perde a matéria, fica, e o ser pensante, ele sai desse corpo e transpõe, né, esse umbral, esse portal, e adentra num outro mundo. Só que não é só um mundo, não, tem vários patamares desse mundo. São multiversos, realmente. Ou seja, tem outros mundos. Tem mundos que os espíritos inferiores, eles não veem outros espíritos. Demonstrando o quê? Que esses espíritos inferiores estão em um mundo que ele não permite ver outros. À medida que o espírito se eleva em moralidade, né, em conhecimento, ele se aperfeiçoa, ele vai tendo acesso a esses mundos mais elevados. É o que vai no André Luiz nos contando. Ele fala de umbral grosso, umbral fino, tá?
e fala do abismo. Os espíritos que estão no abismo, eles não conhecem outro mundo, só conhecem aquele. E eles não têm mais corpo. Os espíritos que estão no umbral, eles só conhecem o umbral e o abismo. Eles não têm mais corpo. Os espíritos que estão no umbral fino, os que estão na colônia do nosso lar, eles sabem que tem muito material, tem o abismo, tem umbral fino, não umbral grosso. E tem outros mundos, mas eles sabem que já existem outros mundos. Mas eles não têm acesso a esses outros mundos. Ele precisa se aprimorar, eles precisam se elevar em moralidade para poder habitar em um outro mundo mais elevado. Mas André já nos diz, ó, a mãe dele já habita em uma outra colônia, muito mais elevada do que em nosso lar. E existem outros patamares, mais ainda. À medida que o espírito se aperfeiçoa, eles têm acesso a esses multiversos. Tá? Esses universos diferentes que estão aqui, nós, neste globo, estamos ao redor do planeta. Então, tem vários universos dentro desse universo conhecido nosso. É irracional? Não. A própria ciência já fala disso. A própria arte já nos remete a essa possibilidade de raciocinarmos sobre isso. Então, se você não consegue captar isso como verdade, vá como ficção, mas observe o que descreve aqui, que vai ver que não há nada de absurdo que ele está nos narrando. Vamos lá, Fátima? Bora. No trabalho ativo, capítulo 47, a interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no ciclo das entidades desencarnadas. Só um instante, Fátima. Ok. Então, vamos lá. O que André Luiz está falando aqui? Eles estão numa reunião, numa casa, no subúrbio do Rio de Janeiro, uma casa muito simples. Esta casa é a residência da viúva Isabel, seus 4 filhos, e também é um centro espírita. André Luiz está nos narrando que antes dessa reunião, que vai começar agora, e que Bentes é o palestrante, que vai falar do Evangelho, ele nos conta que antes dessa reunião, 1 hora antes, os espíritos já estavam atendendo a outros espíritos, dando passe, conversando, fazendo interpretação, auxiliando. Quando foi na reunião, que começou essa reunião, ele disse que tinha aqueles espíritos que vieram para pedir ajuda, estavam lá, e vieram 35 seres humanos encarnados, espírito encarnado. Só que com esses espíritos encarnados chegando ao centro, eles trouxeram um monte de outros espíritos acompanhando, que nos acompanham, tá? Para ouvir, esses que vieram acompanhando não tinham interesse de assistir, mas estavam lá. Então, ele fala que nessa reunião, ele tem 40 pessoas auxiliando lá naquele ambiente, tem 4 médicos. À medida que os espíritos estão lá, está havendo o tratamento. No que é possível, os espíritos já estão fazendo o tratamento. Então, quando o encarnado chega na reunião, ali já começa o tratamento dele, no que é possível, tá? Então, quando você chega na casa espírita, antes de começar a palestra, antes de começar o atendimento lá nas cabines, se você tiver em tratamento, o seu tratamento já começou. Ele descreve que tinha 40 auxiliares levando a informação e tinha 4 médicos fazendo os tratamentos naqueles que era possível. Começou a reunião evangélica. Então, o que ele diz? O Bentes, que era o palestrante, ele ia fazer a interpretação do evangelho, tá? Ele ia ser o palestrante. Aí ele diz, ó, obedecendo à inspiração de um emissário de nova posição. Isso quer dizer o quê? Que toda a tarefa do Cristo, a gente nunca faz só. Toda a tarefa do Cristo, nunca fazemos sozinho. Se você vai dar um passe, você não vai dar o passe sozinho, tá? Vai ter espíritos amigos que vai dar um passe.
Se você vai estar na palestra ali, ou num estudo como esse, tem espíritos amigos mais esclarecidos que estão auxiliando. Então, o Bentes ia fazer a palestra lá, ele estava obedecendo à inspiração, tá? Tinha um espírito de nobre posição que estava inspirando o Bentes, o que ele ia falar, tá? Que estava presente à Assembleia. E era recebido com respeito geral nas entidades desencarnadas. Então, os desencarnados, que estavam lá, aqueles mais de 200, estavam recebendo isso com respeito, tá? Estavam, pelo menos, concentrados, não estavam fazendo balbúrdia diante dessa apresentação ou dessa palestra. É isso que ele está falando aqui, tá? Vai, Fátima. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável estabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores. Só um instante, Fátima. Então, o que ele diz? Olha, os desencarnados estavam ouvindo atentamente. Mas os encarnados, né? Aí ele fala, ó, mas os encarnados, porém, não se mostrava no mesmo traço de harmonia. Tá? Por quê? Você está parado sem falar, tá? Em silêncio, não quer dizer que você está ouvindo, ou que você está presente no ambiente. Fulano está sentado, bem posto, né? Sentadinho bonitinho lá na cadeira, não está dando uma palavra, mas não quer dizer que ele esteja ali. Eles podem estar muito bem com o pensamento no outro canto, com o pensamento em algo que ele vai fazer, o que devia ter feito, né? Ou desconcentrado. É isso que ele está dizendo, olha, o desencarnado não se está no mesmo traço de harmonia. Observava o quê? Apreciável instabilidade do pensamento. Então, aqueles 35 que estavam lá na reunião, eles não estavam ali interessados ou concentrados nas explicações que ia ter ali. Eles estavam pensando várias coisas. E o pensamento, gente, nas palavras de Haroldo, o pensamento grita. O pensamento grita, ao ponto de desestabilizar quem estiver ao redor. As pessoas caladas, mas estavam gritando, tornando o ambiente impróprio, ou de pouca valia. O que é que ele diz? Olha, a expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. Então, tinha 40 assistentes lá ajudando, tinha um mentor de nobre elevação, auxiliar na interpretação, e estava sendo perturbada aquela corrente vibratória. Não está por causa de quê? De quando em quando, determinados equilíbrios afetavam particularmente, né, a organização mediúnica de Dona Isabel. Dona Isabel era uma médium fabulosa, tá? Mas ela ficava perturbada. Aqueles maus pensamentos, aquelas pessoas em silêncio, gritando, né, mentalmente, perturbavam ela, e também o comentarista, tá? Que parecia perder o fio das ideias. O cara está lá falando e desconcentra. Ou seja, é como se ele perdesse o fio da meada. Acontece, Alberto? Acontece. Tem ambientes que você chega, o tempo voa. Você começa a falar, você entra de uma tal forma, está tão bom o ambiente que as ideias fluem com uma harmonia, né, que você diz, poxa, isso não fui eu. Aqui, sintonia. Ou seja, o ambiente permite que um mentor te favoreça com as ideias. E você, como palestrante,
você consegue captar as ideias e transpor. Já em outros ambientes, você chega, o negócio não flui. Está todo mundo calado, olhando para você, e as ideias não se concatenam. É a maior dificuldade para você conseguir se concentrar e trazer a mensagem. Por causa disso aqui. Correntes vibratórias do ambiente. Quem estava produzindo isso, essas correntes vibratórias? Eram os desencarnados que queriam perturbar? Não. O desencarnado estava concentrado. Mais de 200. É claro que num ambiente ruim, um ambiente que está perturbado e que não há essa proteção toda, o desencarnado vai encher a cabeça dos encarnados e eles vão pensar em tudo, menos naquela participação. Vamos, Fátima. Colaboradores ativos restabelecia o ritmo quanto possível, reparando que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Mormente, os mais novos em conhecimento doutrinários exibiam enorme responsabilidade. A mente lhe vagava muito longe dos comentários edificantes. Via-se-lhe distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Só um instante, Fátima, só um instante. Então, os colaboradores espirituais, né, diante daqueles pensamentos inquietantes, né, que estava prejudicando a reunião, prejudicando a médium, né, prejudicando o palestrante, porque ele não estava conseguindo se concentrar, porque os pensamentos dos encarnados, tá? Os pensamentos dos encarnados, o que eles estavam pensando? Que fazer doméstico. Tem que lavar roupa, quando chegar em casa tem que fazer a janta, tem que pegar o menino na escola, tem que fazer isso, aquilo, outro, ligar para fulano. A criatura estava pensando nas coisas que tem que fazer. Ou, você vai receber uma carta, uma comunicação, de remédio para fulano, receber uma mensagem. Ou seja, ele não se concentra na reunião. Ele está ansioso por aquilo que vai vir ou por aquilo que ele tem que fazer. O que os espíritos bondosos faziam? Né? Eles restabeleciam o ritmo quanto possível. Ou seja, o espírito estava lá, acordando, acalmando. E aquelas imagens dos encarnados, elas aparecem, gente. Você paradinho ali, pensando, a sua imagem, o que você está pensando aparece. Vira uma tela, zona bem grande, e os espíritos veem o que você está pensando. Eu estou bem quietinho ali, pensando em algo, na bebedeira, no churrasco, em falar com fulano, está aparecendo ali na tela. Ao invés de você se concentrar nas palavras do evangelho que vai ser exarado ali, você está pensando nas coisas. E essas imagens aparecem. Ele diz, olha, fiam-se distintamente as imagens mentais. Por isso que Haroldo diz, olha, o pensamento grita, se materializa ali com aquelas imagens. Tá? E era que imagem que das coisas que a pessoa deixou de fazer ou que vai fazer, ou da ansiedade que eles queriam, que eles estavam buscando. Vamos, Fátima. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalho de natureza espiritual. Não são poucos que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora,
Se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhe dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outras, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Boa concentração exige vida reta, para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem. É indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante a lição evangélica recebida não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque este se entregue apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como vê, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Só um instante, Fátima. Ok. Aqui é um puxão de orelha, né? Dos grandes, né? Então, vendo aquela situação dos encarnados ali, que não se concentrava no que você estava discutindo ou se apresentando, né? Aí ele dá um puxão de orelha. Ele, olha, muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração. Ah, você tem que se concentrar, você está aqui, concentre, né? Mas tem gente que não consegue. Está ali, você vai para o estudo, a pessoa está no outro canto, pensando em outra coisa, você está falando, muita gente percebe que a criatura não entendeu nada, porque ela não está ali. Né? Aí eles, olha, essa coisa da concentração, tá? Aí o que acontece? Muitos estipulam, olha, para você estar aqui, você tem que estar sentado, mão sobre as pernas, né? Olhos, fecha os olhos para você poder se concentrar, ou abre bem os olhos, né? Ou seja, nós insistimos na postura corporal. Concentrar é postura corporal. O Leda engana, ele está dizendo, não é bem assim, não, né? Só ficar na posição, né? Você não vai ter esses resultados, né? De atividade. Por quê? Quando é só isso, né? Se concentrar é congregar alguma coisa, focar em alguma coisa. Seria só isso, o concentrar. Né? Se o concentrar que está fazendo é só isso, você está congregar alguma coisa. Foque naquilo, tá? Tá vendo? Olha para mim. Basicamente isso. Aí ele vem com o puxão de orelha. Mas não é isso, gente. Se nós, encarnados, não tomamos a sério as responsabilidades que diz respeito, né, fora dos recintos de prática espiritista, né, ou seja, muitos acham que a responsabilidade é só quando está ali no centro. É só quando está ali que você tem que ficar, você tem que ser educado, né, só quando está no centro você tem que falar manso, você não elevar a voz, você ser solícito. Né? Muitos acreditam que é só isso. Naquele dia ali, no domingo, no dia da semana, pronto, é só isso. Ele vai dizer que não. Né? Olha, se a gente não levar a sério a nossa responsabilidade de respeito fora dos recintos da prática, né? Se sair dali nós somos cultores da leviandade. Né? A gente não faz aquilo. Né? Não, você está estudando, não está fazendo o que está estudando. Você é indiferente, né? Se gosta do erro deliberado, continua errando, não quer se modificar, sabe que está errado, tá? É teimosia, inobservância interna dos conselhos de perfeição, que às vezes a gente dá conselho para os outros. Né? Olha, você tem que se melhorar, você tem que estudar, você tem que ser mais solícito, humilde, paciente, né? E a gente não faz isso. Como é que a gente vai se concentrar só naquele horário? Só ali. Se depois sair dali a gente faz tudo o contrário. Né? Não vai ter concentração. O que ele diz que é concentração? A boa concentração exige vida reta. Se o que eu estudo, se o que eu reflito, se o que eu falo, eu coloco em prática, tá? Quando eu chego em qualquer lugar, eu vou
vou me concentrar, porque eu não vou estar concentrando só para a palestra, fazer só diante dos meus. Não, é todo o tempo. Para ter uma vida reta, o controle todo o tempo, orar e vigiar o tempo todo, né? Ou seja, para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial nobre, de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Tá? Então, essa concentração a gente precisa usar o dia, o tempo todo. O tempo todo esse trabalho. Não é só se preparar só para ir para casa no dia, para dar o passo, não vou me alimentar, não vou comer carne, eu não vou usar roupa branca, né? Não adianta. Quando você dá um puxão de orelha, isso não é só isso, não. Você está congregando. Essa concentração não é. Tem que ter uma vida reta, né? Para a gente conseguir atingir uma atividade mental na meditação de ordem superior. Aí ele fala, a atitude íntima de relaxamento ante as lições de evangelho recebidas não pode conferir ao crente, né, ou ao cooperador, a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque este se entregue apenas por alguns minutos da semana. Então, alguns momentos ali, na hora que eu vou me concentrar, né, não vai dar, não vai ter o resultado. Tá? Naqueles minutos, você é obrigado a ser um bom cristão. Falar manso, ser educado. Quando eu saio dali, eu saio xingando, brigando, né, falando de outras coisas que nada cristão. E como veio o assunto, é complexo. Né? Realmente é complexo. Porque requer de nós uma postura diferente, né? Quando a gente está muito imbuído, quando a gente realmente está muito imbuído, está entendendo a mensagem, né? A gente escuta. Se alguém está falando com a gente e só escuta. Quando a gente não está tão imbuído, quando alguém começa a falar alguma coisa, você já está planejando a resposta. A gente não sabe ouvir. A gente não sabe ouvir, a gente perde a colocação para já planejar uma resposta que vai dar. A gente tem que aprender a ouvir, né? Então, é bem complexo, realmente, e demanda longas considerações e ensinamentos, a questão de concentrar. Tá? Então, é um puxão de orelha para nós, espiritistas. Não adianta ser só equilibrado no centro espírita. É para a vida toda. O danado da responsabilidade é que mata, né, Wellington? Vamos, Fátima. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam... perdão. Nós estamos na frente um pouquinho. Tá certo, vamos aqui. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Só um instante. Okay. Então, o que você espírito fazia ali, naquela reunião que o Bento estava fazendo a palestra, né? As pessoas dormem, gente. O que tem de gente dormindo na Casa Espírita na hora da palestra é uma maravilha. E eu falo porque eu dormia. Quando eu comecei, né, os iniciantes são os que pecam mais, verdade. A Aniceto fala isso. Os iniciantes, né, por conhecimento, fala, conversa, né, fica usando o celular, dormem, né? Dormem. É bom? Não. O que a Aniceto está falando, o André ali está falando, que não. Se você, eu estou em desdobramento, eu vou ouvir a palestra em desdobramento. É a desculpa, né? Fulano desdobrou, eu estava assistindo a palestra desdobrado. Gente, se fosse para assistir a palestra desdobrado, você não precisava estar ali. Se você estava na casa, se foi levado para aquele ambiente, não é para você dormir.
Então, o que que Isidoro fazia, né, que era um amigo espiritual? Junto com outros, eles despertavam os dorminhocos, davam um jeito de catucar o danado lá para ele acordar. Acorda, né? Se estava pensando algo muito troncho, né, na linguagem do Nordeste, né, muito errado, né, ia lá e mandava um pensamento diferente para ele reajustar o pensamento. Para quê? Para neutralizar determinadas influências nocivas. Porque está lá a casa cheia de espíritos, tá? Tem espírito que foi levado porque está querendo aprender? Tem. Mas tem aqueles espíritos, nossos companheiros que nos acompanham, que vão para a reunião, que não querem que a gente se melhore. Então, eles ligam a corrente de pensamento e começam a bombardear a gente para pensar outra coisa. Como a gente não tem, né, essa concentração, esse equilíbrio, né, a gente dá vazão porque a gente gosta dos pensamentos. Ou o espírito faz você dormir, né, dá um toquezinho, você está cansado, e hipnose, você dorme. Aí tem que ficar os espíritos benfazejos nos acordando, né? Mudando outro tipo de pensamento para que a criatura não desequilibre toda a reunião. Ele está descrevendo o que acontece na hora de uma palestra. Kardec não tinha como fazer isso, mas Kardec percebia pela sua capacidade, o que ele fazia? Ele não deixava quem não tinha conhecimento do espiritismo participar das reuniões na Sociedade Espírita de Paris. Ele não deixava aquelas pessoas porque eles perturbavam. Então, o professor Denizeli não deixava, não tem conhecimento, não vai participar da reunião mediúnica. Tá? Simples. Mas aí André Luiz vem e nos mostra, olha, o que acontece numa reunião. Isso numa reunião, gente, que é um local de apoio de nosso lar. Uma reunião que tem uma médium equilibrada. Uma reunião que tem todo o suporte de espíritos benfazejos. Agora, imaginemos uma reunião em que o palestrante não estuda, ou não tem uma vida mais ou menos equilibrada, os médios desequilibrados, né, os trabalhadores com preguiça ou de má vontade. Imagine uma reunião dessa. Quão difícil é para a espiritualidade trabalhar com esse pessoal. Né? Vai, Fátima. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Fim da interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho de receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo emocionada: se lhe é possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas, depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre o médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável seu pedido. Asseverou que a sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. E como a senhora notasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria
agarraria, pronto, excessivamente ao seu auxílio. Prendesse aí, mãezinha, afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço de seu suor e lágrimas, quando na terra. Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremos-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com a sua filha em sonho. Só um instante, padre. Ok. Aqui é uma coisa interessante, gente, né? Quando a gente estuda o livro dos médiuns sobre a possibilidade das comunicações, né? Então, tem alguns si, ou seja, tem que ter um espírito querendo se comunicar. Então, aqui nós temos a mãe, né, de uma pessoa que estava com a filha que estava encarnada, a mãe desencarnada, a mãe queria se comunicar. Então, ela foi lá no Isidoro, né, e pediu possibilidade de se comunicar diretamente com a filha, através da médium. Então, tinha a médium, o espírito quer, tem um médium que permite, tá? E a filha estava lá querendo ouvir, certo? Então, para a mediunidade, um espírito que quer se comunicar e ter um instrumento que permita isso. Mas não é só isso, tá? O espírito quer, tem um médium aqui, mas tem uma outra questão, a autorização. Então, ela pediu autorização para se comunicar. O Anselmo, né, que é o instrutor, perceba que não é Isidoro que controla a reunião. Tem um espírito mais elevado, tá? É o Anselmo. O Anselmo negou isso. Diz, olha, diante da situação da sua filha, tá? Ela não tem condições de receber a mensagem. Porque se desse a mensagem para ela, a filha ia ficar o quê? Todo o tempo atrás da mãe. Então, o que ela diz? Olha, a sua filha precisa testemunhar. A sua filha precisa aprender e, ao mesmo tempo que ela aprende, se dermos a autorização, poderia permanecer o velho hábito dela ficar correndo atrás de você e terminaria aprisionando o espírito desencarnado, a mãezinha, aos velhos hábitos dela. Qualquer problema, ou chamar a mamãe. Mamãe, me ajude, mamãe, me ajude. É o que ocorre muito. Então, não foi autorizado. O espírito quer se comunicar, tem o meio, mas não é autorizado. Por isso que a gente não recebe essas comunicações o tempo todo. Eu quero comunicação dos meus pais, do meu parente que faleceu, meu irmão. Tá? O seu irmão, o parente que desencarnou, às vezes ele quer também se comunicar. Mas às vezes não encontra um instrutor, o meio, o médium. Ah, encontrou o médium, beleza. Mas tem que ter autorização. Aqui mostra isso. Então, foi negado aquele espírito, daquela mãezinha, de se comunicar com a filha, para evitar que a filha terminasse perturbando ou escravizasse a mãe. E a mãe, não podendo recusar o pedido da filha, ficasse escravizada. Interessante isso, né? Ou seja, para a mãe ter liberdade e a filha ter liberdade. Mas ele diz, olha, mas tem o processo indireto. Quem sabe amanhã, em sonho, você fala com ela, né? Em sonho. É outra forma se comunicar. Ah, Alberto, mas eu não lembro. Né? Não foi, se for autorizado, você vai lembrar de alguma coisa. Né? Um sentimento bom de lembrar de ter visto alguém conhecido. Né?
ai, fulano está bem, aquela sensação, meu pai, minha mãe, todos estão bem, né? Através do sonho acontece isso. Vamos, Fátima. Vamos. A interpelada sorriu, confortada e obtemperou. É verdade, devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto dos recetistas para que forneça novas indicações ao amado. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso. Meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os recetistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve adquirir os remédios indicados e, quando os obtém por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se dela com desprezo. Naturalmente, não estou agastado com isso, como adulto que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal, que afastava todos os característicos da fraqueza contundente. Compreendi que, para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com a enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade: um dia, André, você compreenderá, com Jesus, que melhor é servir para ser servido. Mais belo é dar que receber. Obrigado, Fátima. Lindo, né? Querido, Aqui outro ensinamento enorme, né? Ou seja, os nossos amigos, nossos parentes, eles continuam velando por nós. Aqui nós temos um tio que estava pedindo por um sobrinho que estava doente, o Amaro. Ele pediu que fosse dada outra receita. Mas o que aconteceu aqui? É interessante que, olha, já fui atendido 5 vezes. A gente dá a receita, ele não compra, né? Se as pessoas compram e levam para ele, ele não usa no horário, ele reclama, ele não, ou seja, ele não quer aquele tratamento. Aí ele fala, olha, isso não é caridade. Você dá uma coisa, o outro está pedindo. Se o Amaro pedir e os receitistas aceitar, beleza. Tá? Ou seja, a seriedade dos espíritos benfeitores. Eles não estão ali para brincar, gente. Mediunidade é algo sagrado. É alguém que se dá, se doa. Ele diz a quantidade de espírito para trabalhar para o bem daquelas pessoas encarnadas ali, né? Uma gigantesca. E a pessoa vai lá e não usa, não quer. Vai fazer o quê? Aí o André Luiz fica impressionado, a quantidade de gente para fazer aquela reunião acontecer, e os encarnados ali pouco dando valor àquilo. Tinha um que queria ver recados do além, né? Aquela mente desequilibrada, e os outros ali pensando em outras coisas. Aí o André Luiz ficou impressionado com a atuação dos amigos desencarnados, né? Naquele trabalho. Aí onde o Aniceto vem e diz, olha, André, mesmo sendo pesado, difícil, né? Diz, ó, um dia você compreenderá com Jesus que o melhor é servir do que servido. Mais belo é dar e receber. Gente, aproveitemos agora que nós estamos podendo nos dar alguma coisa. Porque é muito bom. Você está com saúde, você está equilibrado emocionalmente, socialmente. Aproveite.
Porque daqui a um tempo pode ser que a gente esteja do outro lado pedindo. Então, você tem a oportunidade, está ruim, está difícil, o trabalho é pesado, aproveite, faça. Faça bem feito, dê o seu melhor. Porque você fazendo o seu melhor, você está servindo a Jesus. Seja em que área for, seja em que trabalho for, você faz com amor, com carinho, com dedicação, tá? Você está servindo. Tá? É mais belo dar que receber. Gente, meu muito obrigado, agradeço a todos vocês por essa oportunidade desse encontro, né? Que Jesus abençoe a cada um nos seus lares, que possamos ter uma ótima semana. Espero que tenham gostado e que divulguem, tá? Distribuam, façam divulgação desse canal, né? Para que outros possam se beneficiar também dessas informações. Meu muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Tchau, Janete, Iris, Kátia. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado. Quem está comigo Beijo. não era a Thalita.